Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vamos falar sobre a soberania do chamado de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, pelo que você está entendendo até agora, o que faz uma pessoa chegar à conversão? Será se é uma decisão pessoal, um livre-arbítrio, ou é Deus que faz isso na vida da pessoa? O que te faz estar aqui hoje, interessado por essas palavras e por esse momento? A Bíblia ela vai explicar como Deus, na sua soberania, planejou o propósito de salvação que Ele está executando nesse mundo. E o pensamento que a gente vai acompanhar hoje começa do versículo 28, quando a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Uma das coisas que eu acho mais interessante a respeito da criação de filhos, eu me peguei pensando junto com minha esposa a respeito de uma série de coisas para os nossos filhos. Quando os nossos filhos nascerem, nós já temos nomes em mente. Se for um menino, vai ser Timóteo. Se for uma menina, pode ser ou Noemi ou está em aberto ainda, né? Se for menina. Mas a gente fica planejando para eles, né? Como é que vai ser a vida deles. Também com a vida dos irmãos foi assim, né? Antes de vocês nascerem, as pessoas decidiram uma série de coisas sobre vocês. Decidiram o nome, que tipo de educação daria, de orientação, de disciplina, de religião, onde esse menino ia nascer, o quarto dele, as roupas dele. Depois que ele vai tomando escolha, aí essa criança vai crescendo, a pessoa deu disciplina para você, até que você se tornou adulto, pronto para tomar decisões a respeito de outras pessoas que viriam sobre a terra. O que a Bíblia vai falar para nós hoje são os pensamentos de Deus a respeito do seu povo antes de nós existirmos. Antes de nós chegarmos na nossa vez aqui na terra, Deus já tinha um plano. E esse plano o Senhor foi executando. Até que chegou um dia que o seu propósito ficou visto para nós. Ele vai falar sobre esse grande propósito de salvação. O propósito aquilo que Deus fez no passado, antes da fundação do mundo, a respeito da vida da igreja, aquilo que Ele está fazendo neste mundo e aquilo que Ele ainda vai fazer. A ideia da Bíblia, quando ela fala essas palavras, é que Deus tem um plano que está executando nos seus mínimos detalhes. E essa razão pela qual a Bíblia chega dizendo em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Elas cooperam porque Deus estabeleceu um propósito para a vida da igreja antes da fundação do mundo. E é por essa razão que quando a Bíblia vai falar sobre o propósito de Deus, ela fala de um jeito que é claro, convicto. Não há incertezas no plano e no propósito de Deus que está sendo executado na vida da igreja. Deus viu tudo, planejou tudo, antes da fundação do mundo, e todo o seu propósito será realizado. E nós chamamos esse propósito de corrente da salvação.
versículo 29 e 30. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Aí no 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, a estes também justificou, a esses também glorificou. É uma corrente de salvação. Tudo escrito no verbo passado, porque na mente de Deus, todo o seu projeto já foi concluído. E são 5 aspectos que Paulo vai explanar desse propósito de salvação, né? Os que preconheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Todos eles conhecidos antes da fundação do mundo. Nas mensagens anteriores nós vimos os 2 primeiros aspectos, né? Aqueles que Deus conheceu de antemão, a esses também predestinou. 2 aspectos que nós não tínhamos a mínima ideia do que Deus faria a respeito da vida da igreja, mas Deus fez. E a prova disso é de que na história, Deus está executando o seu plano. Na história, sempre Deus chamou pessoas para pertencerem a Ele. E esses 2 primeiros aspectos que nós vimos, é o que a gente chama de doutrina da eleição. Aos que Deus conheceu de antemão também predestinou. Deus tem um povo separado para si. E esse povo, ele está executando o seu plano de salvação. Amém? Da mesma maneira que nós adultos decidimos coisas a respeito das crianças antes de elas nascerem, Deus estabeleceu um propósito para a vida da igreja antes de ela existir. Da mesma maneira que nós sabemos que nascemos, nós temos uma convicção também a respeito da vida espiritual. Nós sabemos que fomos chamados para o seu propósito. Aos que de antemão preconheceu, também predestinou, também chamou. A gente só sabe isso, nós fomos chamados. Os 2 outros aspectos da salvação, aí os que justificou, também glorificou, é aquilo que Deus está fazendo e ainda vai completar. Deus está fazendo de maneira parcial, a gente vê os resultados disso, mas essa obra Ele vai completar até o dia final na vida da sua igreja. Amém? Nós só sabemos que Deus vai fazer porque ela nos promete. Agora, hoje, pessoal, nós vamos ver o que a Bíblia chama aí no versículo 30, né? Aos que predestinou, a esses também chamou. Nós vamos ver sobre isso hoje. O povo que foi chamado por Deus. Nós já começamos a ver isso de maneira parcial no versículo 28. Mas nós vamos ver de maneira mais clara na mensagem de hoje. O povo que é chamado por Deus. Vimos no versículo 28 que Deus tem um chamado geral para todos os povos. A mensagem do Evangelho é dirigida para todas as pessoas, para todo aquele que crê, e aquele que crê será salvo. Essa pregação do Evangelho que Deus faz através de seres humanos, levando a mensagem do Evangelho, e Deus está levando essa mensagem. Qual é a mensagem? Primeiro, que todos nós somos pecadores, que nós merecemos a morte, fomos separados da glória de Deus. E o pecado é a causa da morte espiritual e física, de toda essa decadência que nós vemos. É a prova de que o pecado existe no mundo. Todo mundo percebe a decadência humana, até mesmo dentro de nós. Mas a mensagem do Evangelho nos diz que Deus, sabendo disso, enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos convida a irmos pela fé até Ele, como a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem é o chamado geral de Deus para todas as pessoas, que requer de nós uma resposta de fé sincera e verdadeira.
Só que nem sempre as pessoas ouvem esse chamado. E desde a época de Jesus sempre foi assim, como a Bíblia já descreve em João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, falando de Jesus, né? Mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A mensagem, o chamado geral é para todos, mas nem todos recebem esse chamado. Só que hoje nós estamos vendo um tipo de chamado que a Bíblia está descrevendo em Romanos, que é um chamado muito específico. Ele diz assim: aqueles que chamou também glorificou, também justificou e glorificou, é uma obra completa. A Bíblia está descrevendo aqui em Romanos 8, versículo 30, de um chamado, que a gente chama de chamado eficaz. Eu pergunto para os irmãos, o que é que faz algumas pessoas receberem no seu coração esse chamado e dizerem sim para o Senhor? É o que a Bíblia vai nos explicar nesse termo, quando diz os que chamou. A ideia da Bíblia, pessoal, é de que Deus faz com que a sua mensagem chegue poderosamente no coração do seu povo. A mensagem que por alguns foi rejeitada, desprezada, para alguns parece loucura, para alguns parece absurdo, é incompreendida pelo mundo, mas Deus faz com que essa mensagem chegue com poder ao coração humano, através do poder do Espírito Santo, gerando a fé salvadora. É Deus que faz isso. E Paulo falou muito claramente sobre isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Nas seguintes palavras: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A ideia de Paulo é de que o Evangelho chegou com poder em determinados corações, na vida da igreja. Paulo pregou para muita gente. Muita gente ouvia a mensagem de Paulo, de Pedro, de Jesus, mas nem todos receberam. Mas Paulo está dizendo que o Senhor, através do seu Espírito, fez com que a mensagem do Evangelho chegasse no coração da igreja de Corinto com poder, para que a fé deles não se baseasse em raciocínio humano, mas se baseasse no poder de Deus. Pessoal, isso é importante entender, porque a cabeça humana jamais consegue compreender por si só os planos de Deus para a salvação. Pelo intelecto humano, jamais alguém poderia se converter ao Evangelho se não fosse pelo poder de Deus em seu chamado eficaz para a fé. Afinal, vocês lembram, nós já vimos isso, Romanos 8:7. A Bíblia disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa é a inclinação da carne. A natureza humana, a carne, o homem que não foi regenerado, ele se inclina para as coisas da carne, ele não consegue se sujeitar à lei de Deus, nem mesmo tem condição de fazer isso. Até mesmo, vocês lembram, Romanos 3, 10 a 12. A Bíblia também foi muito clara quando se refere à condição do humano, do ser humano sem Deus. Como diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Olha o 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha só até o 12. A ideia da Bíblia é isso: não há quem entenda, todos se desviaram. Quando a Bíblia
olha a situação do ser humano sem Deus, essa é a realidade. O ser humano simplesmente não consegue compreender a vontade de Deus se fosse por ele mesmo, se não fosse o agir de Deus na sua vida. O irmão Fernando leu um texto muito importante para a gente entender isso, que foi Ezequiel 37, quando a Bíblia disse que Deus chamou Ezequiel em espírito. Ele viu um vale de ossos secos, muito ressequidos, e aí Deus disse: profetiza, você acha que esses ossos secos podem voltar à vida? Aí o profeta disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos secos, para que haja carne, haja tendões, haja pele sobre eles. Ele profetizou, e a Bíblia disse, vocês leram, que ele começou a ver os chocalhos, os ossos se juntaram com tendões, ficou carne sobre eles e pele. E aí Deus disse: profetiza sobre eles, para que haja sopro de vida. Aí o profeta profetizou e se levantou como um grande exército, Deus chamando aquele povo. É a mesma ideia quando que a Bíblia se refere à nossa realidade sem o Senhor. Se não fosse o Senhor, nós éramos como um vale de ossos secos, incapazes de responder ao chamado do Senhor. A ideia da Bíblia é de que o chamado de Deus, através da sua palavra, vem com tanto poder, que desperta a nossa vida e nos conduz para a salvação. Se não fosse o chamado eficaz do Evangelho, ninguém poderia se converter. Isso é tão sobrenatural que a Bíblia descreve isso como um novo nascimento. Ninguém nasce por vontade própria. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É um novo nascimento, é um chamado eficaz de Deus. Trata-se de um convencimento da parte do Espírito Santo sobre o coração humano. O Espírito Santo convence você, muda a sua maneira de pensar, ele faz uma obra poderosa. E esse é o chamado eficaz. Como a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, falando da ação do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo precisa convencer, porque se não fosse pelo Espírito Santo, ninguém seria convencido da sua necessidade real de Deus. Se não fosse esse chamado eficaz da parte de Deus, todos nós permaneceríamos numa condição de morte espiritual sob o domínio do diabo. Foi exatamente isso que a Bíblia descreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Quando diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia está dizendo que a pessoa sobre quem o Evangelho não brilhou porque a pessoa não quisesse enxergar. Não brilhou porque a pessoa não pode enxergar. Ela foi cega. Ela até queria ver, mas a Bíblia diz: o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dessas pessoas para que sobre elas não resplandeça a luz do Evangelho. Olha, pessoal, a Bíblia diz isso porque o diabo é mais poderoso do que qualquer ser humano. Ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não enxergassem
o chamado de Deus. É necessário um poder maior do que o próprio diabo para que as pessoas sejam libertas, transformadas, regeneradas e possam ver. A Bíblia disse isso claramente em Efésios 2, 1 e 2. Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos, não tínhamos condição de reagir ao chamado de Deus, éramos o vale de ossos secos. Mas graças a Deus, que o Senhor nos chamou, conforme a Bíblia nos disse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele deu vida, Ele te chamou, e isso é um chamado eficaz. Deus age através da mensagem do Evangelho no coração humano, trazendo vida, mudando a sua disposição. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque Deus conheceu de antemão um povo, e esse povo também predestinou, e esse povo também chamou. Essa é a obra de salvação de Deus aqui na terra. É nesse ponto que o propósito eterno de salvação, antes da fundação do mundo, se encontra com a tua experiência particular. Você não sabia, mas Deus tinha planos para você. E você sabe desses planos porque o Senhor também te chamou. É desse modo, pessoal, que a palavra chamar aqui significa atrair, consolidar. A ideia da Bíblia é de que esse chamado de Deus atrai a pessoa, despertando dentro dela a fé salvadora. É um ato exclusivo de Deus, através do poder do Espírito Santo. Isso ainda está estranho para vocês, pessoal? Olha só como Jesus mesmo já disse isso, lá em João capítulo 6, versículo 37. Olha com atenção essas palavras. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Quem é que vem a Jesus, de acordo com esse versículo na primeira parte? Esse virá a mim. Quem é que vem a mim? Todo aquele que o Pai me dá. Deus tem um povo que entregou para o seu Filho Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha o versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Nenhum. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que o Pai deu para Jesus, esse virá a mim. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E todo aquele que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha Jesus dizendo no versículo 44, João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai
que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. É o Pai que atrai a pessoa, que chama, de modo que o Senhor, através da mensagem, foi moldando o teu coração, te chamando. Aquilo que parecia absurdo, passou a fazer sentido. Ninguém vem até Jesus sem que o Pai que o enviou não o trouxer. Mas olha também na experiência, em duas experiências de Atos. Olha Atos capítulo 13, versículo 44. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Pode botar. Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Deus tem um povo e esse povo Ele está chamando. Atos capítulo 16, versículo 14. Você consegue abrir na tua Bíblia também? Atos 16, 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Por que ela escutava? Olha afinal a segunda parte. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Se não fosse o Senhor abrindo o seu coração, ela não estaria atenta às palavras de Paulo. Mas o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor estava agindo na sua vida. Isso é um chamado eficaz. 2 Timóteo 1,9 resume essas palavras da seguinte maneira. O irmão Tadeu leu agora há pouco esse texto. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Nos chamou com santa vocação, pessoal. Isso é o que a gente diz, é o ensino que a gente está explicando de chamada eficaz. O Senhor chama o seu povo com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus está agindo, pessoal. A prova disso é que você foi chamado. A gente não deve se admirar porque as pessoas não creem no Evangelho. Elas não creem porque estão mortas em seus delitos e pecados. O mundo é um grande vale de ossos secos. Mas a gente tem que se admirar porque alguém crê. Porque se uma pessoa crê, essa pessoa que estava morta nos seus pecados, era inimigo de Deus, estava cego pelo diabo, vivia segundo a inclinação da carne, e de repente essa pessoa creu no Evangelho. Essa é uma marca do poder de Deus sobre a vida da igreja. Se não fosse o chamado eficaz de Deus, ninguém creria. Mas aqueles que Deus de antemão preconheceu, também predestinou, também chamou. A ideia da Bíblia, pessoal, é de que Deus opera através do seu Espírito no coração do ser humano, dando a ele um novo princípio, uma nova vontade, uma nova inclinação, novos desejos, novos interesses. O chamado do Evangelho, que antes até mesmo para vocês parecia loucura, parecia um absurdo, impossível, passou a ter sentido. Você viu isso na sua própria vida, você começou a entender, você se sentiu parte disso, se sentiu atraído por esse Evangelho,
você começou a ver que não existe sentido fora disso. Isso significa que Deus força o ser humano a escolher a Ele? Não, Deus não força ninguém. Deus transforma a vontade do homem e o capacita a crer na verdade. No final das contas, ninguém aqui tem absolutamente vontade própria. Nós já vimos isso em Romanos 6. Porque antes nós éramos dominados, éramos governados pelo diabo. E essa era a razão pela qual nós não críamos no Evangelho, não nos entregávamos à palavra de Deus. Mesmo que às vezes a gente concordava, né? O pessoal acha tão bonito, mas não cria. Ou a pessoa estava debaixo do domínio do diabo, ou está debaixo do domínio do Senhor. O Senhor muda a nossa vontade. A ideia da Bíblia, pessoal, é de que ninguém é salvo contra a vontade, mas também ninguém é salvo sem vontade. Deus salva o homem através da sua vontade, atraindo a vontade do ser humano para as coisas de Deus. E essa pessoa, por essa razão, passa a querer, desejar, amar a vontade de Deus. Isso é o chamado eficaz de Deus sobre a vida do homem. É o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus está chamando o seu povo. A mensagem geral do Evangelho, que é lançada para todas as pessoas, já chegou ao coração dos irmãos com poder, de maneira que vocês decidiram entregar a vida ao Senhor. Deus chamou você como cristão. Antes isso era impossível, mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu quero compartilhar com você mais uma história. Eu acho que você já conhece essa história em Atos capítulo 8, a conversão de Paulo. A Bíblia diz que Paulo, antes de se converter, Paulo tinha aspiração de morte contra o povo de Deus. Atos 9, versículo 1. Ele respirava ameaças de morte. É mais ou menos como alguém que está furioso, zangado, e qualquer palavra que você pergunta para ele, ele já explode, né? É como a mãe de vocês, quando você era menino, que estava zangada, e aí você já percebia isso, porque ela estava com ameaças de morte, né? Simbolicamente, mas aqui era literalmente. A ponto de Paulo sair da sua cidade, para ficar indo de cidade em cidade, atrás dos cristãos. Ele odiava o cristianismo, odiava Jesus, ele odiava a mensagem do Evangelho. Você acha que Paulo se converteu porque alguém explicou melhor o Evangelho para ele? Você acha que ele mesmo decidiu sair daquela condição para poder servir o Senhor Jesus? Paulo se converteu porque ele foi chamado com poder. Ele foi chamado de maneira eficaz. O chamado de Deus, o chamado eficaz, esse povo que Deus chamou, é um ato de Deus através do Evangelho, da proclamação do Evangelho, que convida as pessoas a virem a Ele, de modo que essa pessoa responde sim ao chamado de Deus. Como nós cantamos aqui ainda agora, né? Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado eu digo sim. Esse é o poder de Deus na vida do cristão. Eu pergunto para você, meu irmão, como foi a tua reação depois que você ouviu o Evangelho e você entendeu? Como foi na tua própria história o dia em que você enxergou
a verdade do Evangelho. O dia que Deus te chamou, te atraiu, e você com clareza no teu coração, você disse sim, Senhor, eu digo sim ao teu chamado. Isso já aconteceu com você? Uma prova de que Deus ainda continua agindo nesse mundo é porque Ele continua chamando pessoas. Como você sabe se é chamado? Primeiro, você pode ver pela a tua reação a respeito da tua conversão. Toda pessoa que foi chamado, ela fica admirado pelo fato de ter se convertido. Porque para aquela pessoa que foi chamado, ela sabe que se não fosse por um agir de Deus, mudando nossa mentalidade, nosso coração, a gente jamais se converteria. E a gente sabia disso. A gente fica admirado as mudanças que Deus fez dentro de nós, o desejo que Deus colocou dentro de nós para lutar contra o pecado, para buscar a vontade de Deus. Você sabe se foi chamado, se as tuas vontades, os teus desejos, a tua aspiração foi mudada. Você sabe se foi chamado, se a tua ideia de felicidade foi transformada. Você sabe se foi chamado, se você se vê arrependido da velha vida, do tempo que você passou sem o Senhor. E hoje, depois de ter sido chamado, você não consegue ver outro estilo de vida que não seja na presença do Senhor. Não tem para onde eu ir, Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A pessoa diz isso porque ela foi chamada e ela entende o Evangelho. Você sabe se foi chamado, se hoje você tem clareza de que o Evangelho é a verdade, que você não pode viver indo contra esse Evangelho, porque você sabe que ele é verdade, e o Evangelho, a desobediência contra o Evangelho traz juízo. Agora você percebe isso, e você vê que a tua vida foi transformada. Se isso acontece com você, você foi chamado de maneira eficaz, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo em teu coração. Mesmo que não tenha acontecido uma coisa estrondosa, mas no teu coração, aconteceu. Você viu isso. Deus te transformou. Agora, se você nunca vivenciou isso na tua vida, você nunca viu assim uma clareza, assim, aquele desejo de servir o Senhor, de crer na palavra, de buscar o Senhor fielmente, o Senhor pode estar te chamando hoje. Você já se perguntou o que é que te atraiu para esse lugar hoje? O que é que te fez ouvir essas palavras, ficar interessado nelas? Olhar para a própria vida e ver, Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Como é que você se sente diante da mensagem do Evangelho que tem sido pregada aqui nessa igreja? Você percebe o Senhor falando ao seu coração, te chamando para Ele? Jesus, Ele atrai o nosso coração, Ele te faz vir até Ele, Ele chama a atenção de você para a palavra dEle, Ele te trouxe até aqui inclusive, né? E Ele te convence a crer nesse Evangelho. Esse chamado é para todos, mas a questão é, de que maneira você vai responder a esse chamado de Deus hoje? A disposição em dizer sim para o chamado do Evangelho é um sinal de que Deus está executando o seu poder também na sua vida.